Imagina só, e se cada pessoa numa empresa soubesse exatamente como o seu trabalho do dia a dia impulsiona os maiores objetivos da organização? Parece um sonho, né? Quase uma utopia. Mas para empresas como o Google, isso é a realidade. E tudo graças a um sistema chamado OKR. Hoje, a gente vai desvendar como essa metodologia pode finalmente fechar aquele buraco que existe entre a grande estratégia e a execução diária. E vamos começar com uma reflexão que vale ouro. O trabalho que a equipe faz todo o santo dia está de fato movendo a agulha na direção certa? Porque em muitas organizações existe um abismo silencioso entre o que a liderança sonha e o que a linha de frente faz. E essa desconexão, olha, ela tem um custo altíssimo. E os números só confirmam o tamanho desse desafio. Uma pesquisa da Leadership IQ revelou uma coisa assim chocante. Só 15% dos funcionários sentem que o trabalho deles tem uma conexão clara com os objetivos da empresa. Peraí, isso quer dizer que 85% das pessoas podem estar remando em direções totalmente diferentes, desperdiçando uma energia e um esforço absurdos? Para a gente navegar nesse desafio, nosso guia de hoje está dividido em 5 passos bem práticos. A gente começa com os fundamentos, depois vai dissecar a anatomia de um OKR que funciona de verdade, seguimos com o roteiro para implementar, um checklist dos erros para evitar e, por fim, os rituais que transformam isso tudo em cultura. Então, vamos lá? Primeiro ponto, então. Vamos direto para a base. Afinal, o que é essa sigla de 3 letras e de onde ela surgiu? OKR significa Objetivos e Resultados-Chave. Mas pensa nisso menos como uma sigla e mais como uma ponte. É isso, uma ponte que conecta a grande visão da empresa com o trabalho diário de todo mundo de um jeito simples e, o mais importante, transparente. Todo mundo sabe para onde o barco está indo e como o seu remo está ajudando a chegar lá. E olha, o conceito não é de hoje não. Ele nasceu lá nos anos 70 com o Andy Grove, na Intel. Só que a popularidade explodiu mesmo quando, em 1999, um cara chamado John Doerr apresentou o sistema para uma pequena startup que estava crescendo bem rápido, uma tal de Google. De lá para cá virou praticamente um padrão no Vale do Silício e se espalhou pelo mundo todo. Certo. Agora vamos para a parte prática. Vamos desmontar a estrutura de um OKR que realmente funciona. Entender a diferença entre o objetivo e os resultados-chave é, sem dúvida, o grande segredo do sucesso. Aqui está o coração da metodologia. Pensa assim, o objetivo é o topo da montanha. É inspirador, é desafiador, é a direção clara. É o quê? Já os resultados-chave, os KRs, são a trilha que a gente desenha na montanha. São os marcos, as placas que mostram se a gente está no caminho certo. Eles são o como. E essa distinção aqui, nossa, ela é fundamental. Um erro clássico é focar no esforço, tipo colocar como KR lançar uma nova funcionalidade. Isso é só a tarefa, é a atividade. Um bom KR foca no valor, no impacto. Então, em vez de lançar a funcionalidade, seria algo como aumentar o uso da nova funcionalidade de X para Y. A gente mede o resultado, não a tarefa em si. E dentro do universo dos OKRs, existem basicamente 2 tipos de metas. As moonshots, ou tiros na lua, são aquelas metas super ambiciosas, sabe? Quase impossíveis. Elas servem para inspirar grandes saltos de inovação. Já as roof shots, ou tiros no telhado, são metas difíceis, sim, mas totalmente alcançáveis. Elas garantem a eficiência do dia a dia. O ideal é ter um equilíbrio, com a maioria sendo roof shots para manter o pé no chão. Ok, a teoria está entendida. Agora, chegou a hora da verdade, a prática. Como é que a gente traz os OKRs para o mundo real de um jeito organizado e que de fato funcione? A palavra-chave aqui é gradual. Não dá para tentar abraçar o mundo de uma vez. A dica é começar pequeno, com um único OKR para a empresa inteira. Depois, usar ciclos curtos, de 1 mês, por exemplo, para todo mundo aprender mais rápido. Depois que o básico estiver dominado, aí sim a gente desdobra para as equipes. Pensa nisso como uma maratona de aprendizado, não uma corrida de 100 metros. Vamos dar uma olhada no exemplo prático para a coisa ficar mais clara. O objetivo é qualitativo e inspirador, expandir o alcance de mercado na Ásia. Legal? Mas como a gente mede isso? Aí entram os resultados-chave. Eles são específicos, são mensuráveis. Aumentar o número de parcerias de 5 para 10, elevar a receita de 90 mil para 100 mil. É exatamente aqui que a estratégia vira algo concreto, palpável. Implementar OKRs pode até parecer simples na teoria, mas na prática existem várias armadilhas. Vamos dar uma olhada agora nos erros mais comuns que podem sabotar o processo inteiro.
Armadilha número 1, sem dúvida, é tratar o OKR como uma simples lista de tarefas. É muito fácil só listar um monte de atividades e chamar de KR. Mas isso é focar no movimento e não no resultado. É focar na engrenagem girando e não nos frutos que a árvore dá. Lembre-se sempre, OKR é sobre o valor que foi entregue e não sobre o quão ocupado alguém pareceu. Outro erro clássico é a tal da síndrome do OKR de gaveta. A equipe se reúne, define os OKRs lá no início do trimestre e pronto. Eles ficam esquecidos numa gaveta e só vão olhar de novo no final do ciclo. Assim não dá. Sem acompanhamento constante, eles perdem totalmente o propósito de ser um guia. Agora, este aqui é talvez o erro mais perigoso de todos: usar os OKRs como uma ferramenta de microgestão. Quando os OKRs viram uma lupa para controlar e avaliar o desempenho individual de cada um, a magia acaba. O objetivo é criar um mapa colaborativo para o time inteiro e não uma ferramenta de vigilância. Então, como é que a gente mantém os OKRs saudáveis? Bom, algumas regras são fundamentais. A primeira, e talvez a mais importante, é desvincular os OKRs de bônus e promoções. O foco tem que ser no aprendizado do time, não numa caça às bruxas. O objetivo é gerenciar a estratégia, não as pessoas. É criar um ambiente seguro, com transparência, onde a equipe se sinta à vontade para mirar alto sem vredo. Para fechar, como a gente garante que os OKRs não sejam só um exercício que acontece de vez em quando, mas sim o verdadeiro batimento cardíaco da empresa? A resposta para isso está nos rituais. São exatamente esses rituais que transformam os OKRs de um documento parado num sistema vivo, que pulsa. Os check-ins semanais são o pulso, mantendo o foco. As revisões de ciclo lá no final do trimestre são o cérebro, analisando o que foi aprendido. E as retrospectivas são como um sistema imunológico, melhorando o próprio processo. É um ciclo constante de agir e aprender. E se ainda resta alguma dúvida sobre o impacto que os OKRs podem ter, eu deixo aqui as palavras do Larry Page, cofundador do Google. Ele acredita aos OKRs a capacidade da empresa de crescer 10 vezes. E não foi só uma vez, foram várias. Foi a ferramenta que transformou a missão loucamente ousada do Google não só num sonho, mas num plano de ação real. E assim, a gente encerra com essa pergunta que é crucial. Os OKRs que existem hoje aí na organização são só documentos arquivados ou eles estão de fato provocando as conversas certas? As conversas sobre foco, sobre prioridades e sobre impacto real. Porque no fim das contas, é aí que mora o verdadeiro poder dessa metodologia.